Nós vamos iniciar hoje também essa introdução, que é o primeiro tópico relacionado a redes industriais de comunicação, que agora, essa nova aplicação aqui, ou digo, essa parte do conteúdo, é uma aplicação de fato dessas tecnologias e tipos de meios de comunicação que a gente já viu até agora. Mas como o objetivo e o principal das redes de comunicação industriais são fazer a telemetria, a medida de sinais à distância, é o principal delas, e para finalidade de controle, então tem especificamente uma abordagem inicial sobre o que é telemetria. Uhum. Primeiro tópico que envolve multiplexação. O que é a multiplexação de um sistema de comunicação? Desde o início da disciplina, nós vimos lá que os primeiros sistemas de telefonia comutada, eles faziam uma forma de multiplexação que a gente falava de divisão do tempo, que é múltiplos usuários podem utilizar o mesmo meio de comunicação, desde que eles usem em tempos separados. Isso é uma política de acesso ao meio, e inclusive é uma política de acesso ao meio que hoje em dia é utilizada em cabeamento metálico, por exemplo, tipo Ethernet, quando se usam aquelas topologias de rede como barramento, o acesso ao meio ele deve ser exclusivo para cada usuário de uma vez, porque afinal os usuários usam uh, frequências e códigos similares para comunicação. Você conseguiria extrair as informações de mensagens de dois usuários diferentes. Então, todas essas formas de multiplexação que a gente vai ver aqui, que são as três clássicas e mais uma, elas têm o objetivo de deixar bem claro como vai ser feita a utilização e como a política de acesso a um determinado meio de comunicação é realizada. Elas têm vantagens e desvantagens cada uma. E não é praticamente todos os meios de comunicação que a gente for estudar, eles têm exatamente desses métodos de multiplexação implementado, para que não ocorra ou seja reduzida a probabilidade de colisões entre os diversos usuários e seja útil o aproveitamento desse meio de comunicação. A gente vai falar também sobre o exemplo do Wi-Fi, que usa uma banda do espectro de eletromagnético que não é licenciada, então qualquer um pode usar e aí a interferência toma conta. A primeira forma de multiplexação que é mais clássica é o próprio TDMA, que significa cada usuário tem acesso ao meio de comunicação por divisão no tempo, multiplexação por divisão no tempo, então os pode existir uma política ou não de acesso e que é também similar ao que os radioamadores fazem, né? Eles utilizam mesmas bandas de frequência para comunicação, mas eles têm uma política entre eles e bons modos aí em que um usa, ele para e dá espaço para que outros possam acessar o canal e conversar e dar resposta de volta. Existem formas de políticas de acesso que são como estatísticas ou determinísticas. Eu vou começar pela estatística, que é o que faria mais sentido. Um acesso estatístico, que é utilizado na rede Ethernet, Wi-Fi até hoje em dia, cada dispositivo vai observar o meio em geral, ver se alguém está transmitindo naquele momento e se ninguém está transmitindo, ele vai começar a fazer a transmissão, quando ele deseja transmitir uma informação. Mas, como ele não tem uma coordenação principal, não tem um dispositivo coordenador, não tem uma política rígida de acesso, e pode ocorrer eventualmente uma colisão de dois dispositivos começarem uma transmissão simultaneamente. Aí tem toda aquela questão de gerenciar essa colisão e talvez fazer uma retransmissão de informação depois. Já o acesso determinístico, ele exige alguma política rígida de acesso e, em geral, um controle centralizado e que cada dispositivo vai ter o seu tempo de acesso à rede e vai ter o seu momento de transmitir suas informações. E isso é bem crítico quando se deseja controlar a latência máxima de transmissão de informação numa rede ou se garantir que a taxa de dados que cada dispositivo consiga transmitir ou receber, ela seja bem determinada. O acesso determinístico, ele garante uma maior segurança de que todos os dispositivos vão conseguir enviar suas informações e que tem um tempo máximo para elas serem enviadas, que não vão ocorrer falhas ali, porque cada dispositivo vai usar exclusivamente o canal ao mesmo tempo, mas por vezes também isso causa um desperdício de taxa de dados, porque quando o dispositivo não está transmitindo, provavelmente o canal fique ocioso ali durante um determinado tempo. E, mas então é a política usada em redes industriais para garantir que sempre as leituras vão ser feitas no tempo especificado.
Quando se utiliza uma rede com pacotes comutados, tipo mensagens, como é a rede IP e como é o tipo de utilização que a gente usa em computadores, como a gente está usando agora aqui, é menos crítico a perda de um pacote ou outro, isso não é um problema, e uma pequena latência a mais em um pacote do que no outro não é um grande problema, porque ele vai ter políticas também de reenvio caso ocorra colisão. Mas em outras aplicações isso pode ser mais crítico, como é até mesmo redes industriais usadas em carro, e você não pode falhar a leitura de um sensor do motor e isso poder causar um erro no acionamento do motor, uma frenagem indesejada ou algo do tipo. Então, é muito mais crítico do que assistir um vídeo no YouTube, como a gente pode estar fazendo aqui no computador. Esse aqui é um esquema típico de TDMA com tempo com acesso determinístico, em que cada slot de tempo aqui, cada faixa de tempo, esses períodos aqui, um usuário vai ter reservado para mandar a sua mensagem e depois, ou se ele não tiver nada para transmitir, o canal vai ficar ocioso aí durante um determinado tempo. O outro tipo de multiplexação, que todo mundo conhece, sem dúvida nenhuma, é o que é usado em radiodifusão, usado em televisão aberta, que se chama multiplexação por divisão da frequência, ou FDMA. FDMA a gente chama um método de multiplexação, porque cada um dos transmissores vai usar uma faixa de frequências diferente e exclusiva para ele naquela região. Essas aqui a gente fala em meios abertos, né, em que o espectro eletromagnético é o ar e é compartilhado. Mas é a mesma lógica que é usada para operadores de TV a cabo analógicas para transmitir os vários canais analógicos também dentro de uma mesma infraestrutura fechada, que é o cabo daquela operadora, e que ela também transmite os vários canais em diferentes frequências e o usuário, na sua televisão, escolhe qual canal vai receber naquele momento. Mas o usuário está recebendo todos os canais simultaneamente o tempo todo. Ele só vai sintonizar a sua TV para cada vez capturar um canal diferente. E existe umas folgas aí, chamada bandas de guarda entre os canais, especificamente para que eles não gerem interferência um próximo ao outro. O nosso exemplo mais comum aí é o radinho a pilha. Tanto faz se utiliza AM ou FM, não importa a forma de modulação que se usa ou forma de codificação de dado. O método de multiplexação implica que se desloque em frequência o sinal para certa banda em torno de determinada portadora. Não importa a modulação que usa, AM, FM, o que seja, o que importa é que se usem faixas em torno de frequências pré-determinadas aí para acesso. Enquanto um transmissor está transmitindo numa determinada região, nenhum outro vai ter licença para usar aquela banda de frequências. Quando é que vai ser reutilizada a banda de frequências de uma rádio, seja qualquer rádio de Santa Maria ou da região aqui? Lá no Pará ou lá na Europa, outras rádios vão transmitir na mesma frequência. Só que o sinal é tão atenuado até aqui que não gera interferência por uma regionalidade só entre elas. E o terceiro método de multiplexação, chamado clássico, ele se chama multiplexação por divisão de códigos. E esse método aqui ele é menos empiricamente mais difícil de compreender, na verdade. Porque ele usa uma propriedade matemática que se chama de ortogonalidade. Como eu vinha dizendo, a multiplexação por divisão em código, ela usa uma propriedade matemática. E aí, olha o que fica mais difícil. Todos os usuários podem acessar o canal ao mesmo tempo e todos os usuários usam a mesma banda de frequências. Imagina a bagunça. Só que existe uma propriedade matemática em que a codificação de dados utilizada por cada um dos usuários, por meio de se conhecendo o código base usado que cada usuário transmite, um receptor pode selecionar e decodificar, obtendo os dados digitais de volta, somente a informação transmitida por cada um dos usuários que transmitiu naquele canal. Claro que o receptor ele tem que ser capaz de saber todos os códigos que todos os usuários transmitiram. Não são as informações. São um código, que é uma sequência de bits, que é usado para codificar a informação antes de jogar no canal. Mas olha que interessante por outro lado. Vários usuários podem transmitir no mesmo canal, usando a mesma banda de frequências. Então, todos os hardwares, os rádios transmissores são todos iguais e usam a mesma banda. É fácil fabricar eles, não tem que ficar sintonizando frequências diferentes, o que pode ser difícil do ponto de vista tecnológico. E o mesmo receptor que receba isso e demodule essa informação, ele pode digitalmente depois separar as informações dos vários usuários
E isso é fácil de fazer um processamento digital disso. É muito mais barato do que você ter que ter vários receptores sintonizados em diferentes frequências para separar o que os vários usuários transmitiram do outro lado. E agora eu te pergunto, quando é que tu ouviu falar sobre CDMA antes? Nunca. Oi? Eu Nunca? nunca ouvi. Não. Ah, que pena. Acho que a segunda geração ou terceira geração dos celulares usava CDMA, tecnologia CDMA, tanto que a primeira propaganda foi agora tem telefone CDMA. Ninguém sabia o que era, mas era significado de algo mais avançado do que os primeiros celulares que vinham aí. Por que se utilizava isso? É mais barato fazer todos os celulares transmitirem na mesma banda de frequência e todos receberem na mesma banda de frequência. E digitalmente, tanto a rede de telefonia celular, as antenas, só precisam digitalmente gerar códigos diferentes para os diferentes dispositivos e eles conseguem conversar usando os mesmos canais de comunicação ao mesmo tempo. E aí isso se mostrou muito eficiente. Muito mais eficiente do que a abordagem anterior, em que cada celular iria sintonizar uma frequência diferente, tipo a AM ou FM, tipo o radinho, a pilha ali, e a antena tinha que ter vários transmissores em diferentes frequências e vários receptores em diferentes frequências para conseguir comunicar com vários celulares diferentes. Então, essa abordagem do CDMA facilitou muito por levar para o domínio digital essa separação entre os bits aí. E a característica que mantém essa ortogonalidade, numa interpretação geométrica, de duas dimensões, ela corresponde a isso. Por exemplo, o vetor f1x ele aponta numa direção diferente do f1y. E o produto escalar entre os dois, o produto escalar entre os dois é zero. Cuidado. Esse azul aqui é a soma deles. Eu não estou me referindo à soma, estou me referindo ao produto escalar. E o produto escalar, ele corresponde a multiplicar as componentes de um vetor na direção do outro. E nesse caso aqui, nenhum deles tem nenhuma componente na direção do outro, então eles são ortogonais em 90 graus. Se eu tivesse outro vetor aqui saindo da tela, direção perpendicular à tela, vindo na minha direção, eu teria um terceiro vetor ortogonal, a f1x e a f1y, porque eles não têm componentes um na direção do outro. Por ter essa interpretação geométrica, a gente pode expandir para n dimensões, ou seja, n números uma sequência. E aqui a gente tem a solução do produto escalar para três dimensões, que seria, por exemplo, dois vetores, um que é representado por 1, 0, 1 e outro 0, 1, 0, multiplicando um a um os valores, a gente tem que os três dão o produto zero. E somando eles ao final, para realizar o produto escalar, o resultado é zero. Isso prova a ortogonalidade. Mas isso não vale somente para dados binários. Mas a gente poderia ter esses valores aqui, nesse segundo exemplo. Menos 1, 2 e 5 é um vetor, em três dimensões a gente consegue desenhar ele, como seria um desses aqui. 4, 2 e 0. E se a gente realizar o produto escalar, menos 1 com 4, 2 com 2 e 0 com 5, vai dar menos 4 mais 4 e 0, que somado dá 0. Ou seja, esses dois vetores, apesar de não parecer empiricamente assim, eles não têm componentes um na direção do outro, e o produto escalar entre eles é zero, portanto eles são ortogonais. Essa é a propriedade de ortogonalidade que, por meio do processamento matemático, então se consegue remover e isolar os componentes transmitidos por um ou por outro dos dispositivos lá dentro. Eu vou abrir aqui uma planilha de exemplo para rapidamente demonstrar isso aqui. Ou melhor, eu prefiro ficar com a figura que tem aqui. A figura é mais rápida a interpretação dela. A planilha de exemplo replica exatamente esse mesmo dado da figura aqui. Nessa figura aqui, eu tenho dados que são transmitidos aqui por cada um dos dispositivos, ou em cada um dos canais, podemos chamar assim, separados. Por exemplo, o bit 1 foi transmitido por 1, o 0, o 1, o 0, o 0, o 0 e o 1. Isso vale para a transmissão de dados digitais, né? E, em vez de eu mandar somente um nível lógico para o canal, na verdade, quando o bit 1 for transmitido, ele vai mandar tudo em nível lógico alto por 3 tempos, depois tudo em nível lógico baixo por 2, alto e baixo. Isso se for transmitido no canal 0. Se for transmitido no canal 2, o código dele é alto, baixo, 3 alto, 2 baixo. Se for transmitido no canal 6, o bit 1, ele é 2 alto, 2 baixo, 1 alto, 1 baixo, 1 alto. Esses seriam códigos diferentes para transmitir o bit 1 em diferentes canais. Da mesma forma o 0 também. Só que o 0 ele corresponde a inverter a sequência do 1.
Se eu fosse transmitir um 0 no canal 2 aqui, ele seria baixo, alto, baixo, 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 alto, alto, que é a fase invertida do 1. Se eu fosse transmitir um 0 no canal 0, seria baixo, 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 alto, alto, baixo, alto. E se eu pegar todos os códigos aqui correspondentes aos 1s que fossem transmitidos em todos os canais e aplicar aquela definição de ortogonalidade lá de cima, que é olhar os produtos de bit a bit entre eles em quaisquer pares que eu escolhesse aqui dentro, eu aplicar aquela definição de ortogonalidade, eu vou ver que eles são ortogonais entre todos. Quaisquer dois desses códigos transmitidos aqui, códigos atribuídos a cada um dos canais, que eu for pegar e aplicar a definição de ortogonalidade, eles são ortogonais. Então quer dizer que eu posso pegar esses valores de bits que eu quero transmitir, que estão nessa coluna destacada aqui. Eu vou multiplicar eles pelo código, que são essas sequências de bits aqui individuais para cada canal, e vou somar e mandar no canal, jogar tudo ao mesmo tempo. Eles usam a mesma frequência e usam o mesmo canal. Não tem divisão. Eles estão todos transmitidos ao mesmo tempo. E ao somar todas essas formas de onda, vai gerar essa coisa aqui, que não tem interpretação e é difícil humanamente, ao olho assim, interpretar o que é. Mas essa forma de onda aqui, ela contém todas as informações transmitidas, que é, ela contém a informação de todos esses bits aqui, ó, que eu destaquei aqui, transmitidos ao mesmo tempo. O 1, o 0, o 1, o 0, o 0, o 0 e o 1. E lá no receptor agora, isso aqui vai para o canal. Isso aqui é o que eu vou observar no meio físico de transmissão. Seja no cabo, seja na interface aberta, com transmissão radiofrequência, vai ser isso aqui. E se eu quiser só destacar fora daquilo ali, e obter tirar fora só a informação que um dos canais estava transmitindo, agora eu vou falar do lado do receptor, que está aqui, é o processamento ocorrido no lado do receptor. Eu vou conhecer o código do canal que eu quero receber. Por exemplo, canal 0, eu sei que é essa forma de onda que ele transmitiu aqui em cima. Aí eu faço o produto daquela coisa lá incompreensível que chegou no canal pelo código que eu conheço. Pela propriedade da ortogonalidade, ele vai eliminar tudo que é diferente daquele código que eu conheço, ou seja, tudo que tem aqui, aquele produto vai começar a eliminar, e a forma de eu isolar somente aquela informação lá, do canal que eu desejo realmente tirar de volta, vai ser somar todas as amostras resultantes desse produto aqui. Somando todas elas, eu vou obter aqui embaixo 9, que é um valor positivo. Se 9 é um valor positivo, eu sei que ele transmitiu um bit 1. Se o resultado for um valor negativo, eu vou saber que aquele canal lá em cima, que é o canal que eu estou querendo pegar a informação agora, se ele transmitiu um 0, vai chegar um número negativo aqui. Se ele transmitiu um 1, que é esse caso aqui, vai chegar um número positivo aqui, como chegou um 9. E o que faz esse efeito, que eu defini ortogonalidade lá em cima, que era multiplicar as amostras ponto a ponto e vai dar 0, por todos os outros canais serem ortogonais, ao multiplicar e somar, eu elimino o efeito de todos os outros canais, a não ser daquele canal que tem o mesmo código que eu quero. Isso aqui é uma propriedade matemática, então. Isso aqui é só para a gente entender mais ou menos o background e como é que funciona esse negócio do CDMA, que é a multiplicação por código. É uma propriedade realmente matemática. Nesses três gráficos aqui agora, a gente tem uma comparação legal, porque eles botam as três coisas uma do lado da outra, que é a divisão no tempo, ela permite que todos os dispositivos transmitam com a potência total deles e todos os transmitam em todas as frequências ao mesmo tempo. Só que o acesso é fatiado no tempo, como a gente vê aqui, nesse gráfico. Já no FDMA, vejam que ele é fatiado no sentido contrário, em que todos os dispositivos podem transmitir todo o tempo, nesse eixo aqui, na diagonal, mas é fatiado na frequência, em que cores diferentes representam transmissões de diferentes dispositivos. Então, fatiado na frequência. E o CDMA, ele cria um eixo diferenciado aqui que se chama código, que é aquele código que a gente viu lá, que tem aquela propriedade de ortogonalidade.
Porque todos os dispositivos usam o mesmo tempo e todos os dispositivos usam a mesma frequência, como a gente vê esses blocos coloridos aqui. Só que cada um deles vai usar algo chamado código diferente para transmissão de dados. Ainda assim, nenhum desses métodos aqui ele é milagroso, porque eu dividir em frequências não aumenta a capacidade de transmissão de informações daquele canal, como eu dividir em fatias de tempo também não aumenta a taxa de dados total agregada que ele consiga transmitir, e como transmitir em códigos diferentes no CDMA também faz com que eu tenha desempenhos mais baixos individualmente e o total agregado de todas as taxas de dados de todos os usuários simultâneos do canal não melhora nem piora. Então, basicamente, eles são só formas diferentes de se implementar. E como eu comentei sobre a telefonia celular, a divisão por código era muito mais fácil quando se tem essa característica de diversos usuários transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, tudo isso. Assim como com tecnologias antigas, lá quando começou a radiodifusão e televisão, a divisão em frequência é o que fazia mais sentido, até porque são transmissores diferentes, e aí se implementou a divisão em frequência, então. Um outro tipo de multiplexação, que não é considerada as multiplexações clássicas agora, é a multiplexação espacial, e é o que hoje em dia se utiliza muito nos padrões mais recentes do Wi-Fi, que é, quando você tem múltiplos transmissores e múltiplos receptores, é possível se focar a transmissão de um determinado dado em uma antena receptora só. Como é que acontece isso? Numa comunicação direcional, olha só, tentando entender isso de uma forma bem simples, é como se cada pixel de uma imagem olhada numa câmera transmitisse informação no tempo que eu estivesse filmando aquele pixel. Aquele pixel da imagem poderia ter uma modulação de dados diferente e transmitir um dado diferente para a câmera. Isso é um tipo de multiplexação espacial. Porque uma câmera, você olhando múltiplos pixels ao mesmo tempo, você consegue ter múltiplos bits ao mesmo tempo. E a localização geométrica daquele bit diz qual canal está sendo utilizado. Mas nas redes Wi-Fi, o que acontece é várias antenas de um lado, várias antenas do outro. Pega um roteador mais recente do Wi-Fi 6 aí, que tem um monte de antenas dos dois lados. Os dois roteadores vão ter um monte de antenas. E o que acontece? Por meio do ajuste da fase do sinal transmitido por essa antena, por essa, vamos dizer, eu quero focar para que o alvo da minha transmissão seja essa antena aqui, do outro lado. Eu vou transmitir esse sinal aqui um pouquinho adiantado em fase, esse um pouco menos adiantado, esse praticamente sem adiantado e esse aqui na referência de 0. Por quê? O sinal transmitido da antena de cima ele vai demorar mais tempo para se propagar e chegar lá. Esse intermediário aqui em amarelo ele vai demorar um tempo intermediário, o azul vai demorar um tempo muito mais curto e o verde vai ser o tempo mais curto de transmissão. Então, se eu intencionalmente transmitir eles com uma fase 1, que é bem atrasada, uma fase 2, que é um pouquinho menos, fase 3, que é diferente, e a fase 0 aqui, referência, eu consigo fazer com que todas as transmissões cheguem em fase aqui e gerem uma interferência construtiva para essa antena. Só que para as outras antenas, eles vão chegar completamente fora de fase, olha só. Os tempos de propagação do sinal daqui para chegar nessa antena, essa antena 2 aqui tem o caminho mais curto, essa aqui tem outro, e essa aqui tem um intermediário. Então, nessa antena aqui, esse sinal vai chegar com uma intensidade muito baixa. O que focou foi na antena de baixo. Então, por meio de manipulações desse tipo, em que os sinais são transmitidos por antenas geometricamente separadas, com defasagens razoavelmente diferentes, se consegue focar e ter no mesmo espectro eletromagnético, na mesma frequência, transmitindo ao mesmo tempo, por meio dessa diversidade espacial, se terem canais quase independentes. Então, em vez de eu ter uma antena transmitindo de um lado e uma antena recebendo no outro, que teria um canal, eu consigo ter 4 canais razoavelmente independentes por meio dessa manipulação das fases do sinal que é enviado para cada uma das antenas do outro lado. Então, ele agrega quase proporcionalmente taxa de dados mais alta quanto mais canais paralelos eu tiver na comunicação. E a gente vai ver muito disso aqui, porque hoje em dia as comunicações estão indo nesse sentido. O Wi-Fi já está indo nesse sentido, eu acredito que a telefonia também vai nesse sentido, que vão ter mais antenas dos dois lados do enlace de comunicação e usar essas características aí para terem canais razoavelmente separados e agregar a maior taxa de dados na comunicação.